Senhor, meu irmão, minha irmã. Amém. Mais um domingo, né? Que nós iniciaremos esse caminho dominical. Gostaria que você que está em casa, você que está como está na igreja aqui, abrisse a própria questão no número 3, plena paz. No domingo de ceia, né? Então, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sob a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém? Hoje comecei, hoje vamos cantar somente o hino da harpa. Vou estar fazendo a leitura oficial. Você aí da sua casa pode estar abrindo a lição número 6, que tem por título Respeito às hierarquias. São 6. São 6, para você que está em casa, que você não tem a revista, o texto base é Efésios 6, versículo 9, e o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 10 ao 12. Eu leio o versículo e os irmãos leem sucessivamente, tá bom?
Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo a vista, como para agradar aos homens, mas com sucesso de Cristo, fazendo o coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que quiser, seja servo, seja livre. e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Porque E Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem uma procede, pai e tua mãe, deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem dispor ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, por isto oferta ao Senhor. Nada mais deixar de fazer seu pai ou sua mãe. Texto áureo: honra ao teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Próximo irmão Rafael, eu vou ver aqui na frente, vai estar nos ensinando nessa manhã. Oremos, né? Senhor, meu Deus, está o teu servo que essa manhã vai estar ensinando a tua santa palavra. Que o Espírito Santo possa usá-lo uma vez mais, ó Pai amado, como sempre tem usado, Pai. Fala conosco através do teu Filho, para a edificação da tua igreja que está aqui e que está com o seu lado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Bom, a lição de hoje apesar de ser um tema simples, né? Ele é um tema difícil de ser ensinado, ou melhor, né, comentado, né? Nós vamos aprender juntos. Porque hierarquia é algo que já é desrespeitado no começo de tudo, né? E assim como a lição frisa a família, a gente vai observar que a hierarquia ela começa a ser desrespeitada dentro do nosso lar, né? E quando a gente não respeita a hierarquia dentro do nosso lar, a gente tende a não respeitar a hierarquia durante todo o nosso percurso de vida, né? Vamos ler aqui a palavra introdutória e já entrar em algum na discussão. Honra aos teus pais, abre o discurso hierárquico, para que no entendimento do apóstolo Paulo estende-se aos princípios de respeito às autoridades no lar e fora dele. Vamos abrir também a Bíblia aí, deixar já aí em Gênesis 25, só para que a gente faça um comentário e já entre já adiante. Gênesis 25, versículo 23. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, das tuas entranhas, dois povos se dividirão, um povo será mais forte do que o outro,
e o maior servirá ao menor. Irmãos, quando Deus faz uma promessa sobre a vida de Jacó, e Esaú, nós vemos que o Senhor já dizia que um seria maior do que o outro. Era uma promessa de Deus. Só que o que foi arquitetado dentro do lar dele, para que se cumprisse a promessa, fez com que Jacó sofresse muito durante a vida dele, até receber o perdão do seu irmão Esaú. Por quê? Porque o que começa errado, termina errado. Se o Senhor não intervir naquilo que, no andamento das coisas, para elas caminharem no seu melhor sentido, quando a gente tende a fazer algumas coisas erradas, e onde está o nosso erro? Quando nós demos um privilégio a um e menosprezamos o outro, porque era exatamente isso que acontecia dentro do lar de Jacó. Rebeca priorizava Jacó, Isaac priorizava Esaú. Isso fez com que o conflito que já vinha desde o ventre deles, porque se você observar o começo do texto, a Bíblia diz que um já contendia com o outro dentro do ventre. Então, assim, se há algo que desde o ventre já começava, eles já tinham aquela contenda, se agravou mais quando os pais iniciaram a criação de forma errada. Na realidade, os pais eles têm que entender que o papel deles, o papel do pai e da mãe, eu não quero aqui fugir a responsabilidade de nenhum dos dois, ele é fundamental para que o seu filho, a sua filha, seja um homem e uma mulher bem-sucedidos. Na realidade, a grande maioria dos lares hoje, irmãos, se a gente observar, sempre tem aquele conhecido. Se a gente observar, a mãe cria a filha da seguinte forma: olha, filho, você se prepara para se casar com um moço rico, um moço bem de vida. É mais ou menos por aí. O pai fala para o filho: olha, filho, você tem que ser o pegador. Então, assim, os valores com o passar do tempo, eles se inverteram muito, se inverteram demais. Então, o camarada que, quando começa a vida com a fama de ser um pegador, ele vai ser um adúltero, um cara que não vai respeitar o casamento, um péssimo marido, um mau exemplo para os seus filhos. A moça que casa por valores financeiros, sem nenhuma intenção de ter uma família, mas uma intenção de estar com uma condição de vida boa lá na frente. Isso a gente tem muitos casos, a gente conhece pessoas assim. Quando a pessoa casa por aquilo que não é o amor, por aquilo que não é o que o Senhor preparou, quando ela casa por uma inversão de valores que foi criada lá atrás, o casamento é um casamento fracassado. Rafael, por que você está falando disso? Porque a hierarquia começa dentro do lar. Quando o pai não corrige o filho e o filho permanece no erro porque o pai é negligente, ou tem medo de ferir o orgulho do filho, ou tem medo de que o filho não aceite aquela repreensão, o pai ele está causando o maior erro da vida do filho. O pai que não disciplina o seu filho é um pai que não ama o filho, porque sem disciplina não há amor. Porque se você cria dentro do seu lar um lar estruturado, um lar de respeito, um lar de harmonia, um lar de paz, você cria os seus filhos para ter famílias bem-sucedidas. O que é ser bem-sucedido, irmãos? Ser bem-sucedido é ser homem e mulher, ainda que não sejam cristãos, mas tenham base familiar para ter uma estrutura familiar respeitosa. Porque eu particularmente conheço famílias que são bem estruturadas, apesar de não ser cristãos. Por quê? Porque há disciplina, há respeito, e principalmente o pai é pai e a mãe é mãe. Vamos seguir adiante. Os pais, no modelo bíblico da família, cabe aos pais algumas funções específicas. Enquanto a mãe é responsável por gerar, alimentar, criar e educar os filhos, o pai é responsável por prover-lhes o sustento e protegê-los. Malaquias, capítulo 1,
versículo 6. Diz assim: o filho honrará o pai, o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? Se sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Esse texto ele é maravilhoso, irmãos, porque o livro de Malaquias, apesar de ser muito conhecido pelo seu capítulo 3, versículo 10, que menciona a respeito da casa do tesouro e dízimos e ofertas, mas o livro de Malaquias, ele é um dos livros mais atuais do Velho Testamento. Quando a Bíblia fala que o filho honrará o pai, o servo o seu senhor, por que Malaquias já diz isso? Porque lá atrás já está acontecendo uma desordem dentro do povo de Deus. Por quê? Porque o filho já começa a desrespeitar o pai, o sacerdote não respeita o seu senhor. E assim, quem é o senhor e quem é o pai? Deus. Então assim, já há um desrespeito antigo. E como que isso muda? Como que isso se transforma? Quando nós mudamos a nossa forma de agir, porque a nossa forma de pensar da boca para fora, não é verdade? A nossa forma de pensar da boca para fora ela é muito fácil. Porque é muito fácil chegar diante da igreja do Senhor e falar o que está escrito. Mas o testemunho de vida que muda, que transforma, é você viver o que está escrito. E quando há um respeito pelo Pai que é Deus e o Senhor que está acima de tudo, que é o Senhor também, as coisas tendem a fluir melhor. Como nós desrespeitamos a Deus? Sabe quando você desrespeita ao teu Deus dentro do teu lar? Já que estamos falando de hierarquia familiar, dentro do teu lar você desrespeita o teu Deus quando você deixa de cumprir aquilo que a Bíblia determina para agradar o teu filho. Você tem a última palavra. O pai, o texto diz que o pai, ele é o responsável por prover o sustento e proteger. Prover o sustento é aquele que vai trazer, né? De fora para dentro do lar. Isso é simples. Mas o que é a proteção de um pai? O pai, ele tem que ter a responsabilidade de proteger, cobrir a sua família espiritualmente, fisicamente, financeiramente. O pai é responsável pela saúde financeira da família. O pai é responsável também pela educação dos seus filhos, mas isso cabe muito mais à esposa. Por quê? Porque a esposa é aquela que pratica ativamente a organização da sua família. Quando o pai, né, hoje em dia algumas mulheres trabalham, né, mas na maioria dos casos a esposa é aquela que levanta cedo, que prepara o café para o esposo, que prepara o almoço, que arruma as crianças para ir para a escola, que as crianças voltam, é aquela que revisa a lição da escola das crianças, é aquela que coloca em prática também a educação das crianças. Por que a educação das crianças? Porque a mãe é a que fica a maior parte do tempo com a família. Então a mãe, né, e hoje é dia das mães, e eu quero aproveitar já também para parabenizar, pedir perdão, parabenizar todas as irmãs, as mães, e a você, mãe que está em casa também. O papel da mãe, irmãos, ele é de uma sustentabilidade, ele é muito, extremamente fundamental. Por quê, irmãos? Uma mãe, ela é diretamente responsável pela formação do homem. O pai é aquele que dá a disciplina também, né? Na maioria dos casos, quando o filho faz alguma coisa, quando o teu pai chegar, a gente vai conversar. Por quê? Porque o pai é a autoridade maior do que a mãe? Não. Mas porque o pai, ele tem a responsabilidade igual a da mãe. Eclesiasticamente, biblicamente falando, o pai ele é o sacerdote do lar. O pai ele tem a última palavra dentro do lar. Mas isso não tira a responsabilidade da mãe. A mãe está com o pai. Por quê? A estrutura familiar começa quando Deus permite que Adão caia no sono e tira uma costela da lateral de Adão. Adão sabe qual é a costela? Não. Ele sabe que saiu do lado dele. Então a mãe ela tem que estar do lado do pai. Por quê? Para que as coisas
caminhe, flua. Porque um lar que não existe respeito de marido e mulher, irmãos, ele é um lar destruído. Um lar que existe que o casamento é um casamento de fachada, é um lar destruído. Um lar que o casamento não tem base bíblica, que o casamento não tem temor do Senhor, que o casamento é cada um do seu lado, você esposo que dorme no sofá e a esposa dorme na cama ou vice-versa, está tudo errado. Porque o seu filho, quando vê você levantando para deitar no sofá, ele vai entender que quando ele brigar com a esposa dele, ele tem que levantar e deitar no sofá também. E quando você se retira do lugar de descanso, que é a tua cama, que é onde você, é o teu escritório particular, onde você conversa o teu dia com a tua esposa, é onde você fala o que aconteceu, ela passa para você também as situações do dia, vocês planejam o que vão fazer. A maioria das vezes, o diálogo do marido e da mulher, muitas das vezes é onde, irmãos? É no lugar de descanso. A cama do casal não serve somente para funções relacionadas à sexualidade, não. A cama do casal é um lugar onde os dois conversam. E assim, quando o esposo se retira da sua cama e deita no sofá, ele está falando para o filho dele: você tem que fazer igual ao seu pai. E sabe o que vai acontecer? O casamento do teu filho vai ser mal sucedido, porque ele aprendeu dentro do lar dele como fugir dos problemas e não resolver os problemas. E assim, então o papel dos pais, ele é fundamental. O pai como sacerdote, na cultura bíblica no passado, além de provedor, o pai era tido como sacerdote titular, porque oferecia sacrifícios pelos filhos, ensinava-lhes os símbolos e os preceitos divinos, explicava-lhes o sentido de cada história e transmitia a palavra do Senhor. Vamos abrir rapidinho em Deuteronômio 32, só para não ficar nenhum fio solto. Deuteronômio 32, versículo 7. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém? Amém. Lembra dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Por quê? Porque o pai, olha que coisa linda, o pai é aquele que vai falar para o filho o que é certo, o que é errado, o que aconteceu ou deixou de acontecer. O responsável por ensinar a palavra do Senhor, primeiramente no seu lar, não é o pastor. O pastor da sua casa, do seu lar, é você. O pastor da sua família é você. Você é aquele que vai disciplinar o seu filho. E a inversão de valores começa, irmãos, quando dentro do nosso lar a gente nem abre a Bíblia. Aí acabou. Quando você não tira um tempo com a tua família, nem que seja para tu ler alguma coisa da palavra do Senhor e ensinar, a discipular o teu filho, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser um crente rebelde. Aí vocês me permitam, irmãos, e desculpe, mas eu falo para vocês como líder de adolescente, eu já ouvi cada miséria de adolescente falando que, sabe, que passam com os pais em casa, que a gente deixa de canto, que a gente tenta ajudar eles, estruturar espiritualmente, porque sabe que dentro do lar é difícil. Uma vez teve um que chegou em mim e falou assim: a minha mãe falou assim que eu posso ficar com qualquer menina, eu só não posso engravidar. Aí você me fala, como que você, como líder de criança e adolescente, vai discipular, instruir uma criança que dentro do lar dela, ela ouviu da mãe e do pai que ele só não pode engravidar a menina, mas ele pode pegar todo mundo. Vocês estão entendendo onde está a base, irmãos? A igreja é um lugar que as pessoas vêm doentes para ser curadas, mas sai para fora. O termo igreja é tirados para fora. Para quê? Para fazer diferença fora. Então nós, como líder de adolescentes aqui, eu estou usando exemplo do que conheço, a nossa função é ajudar os pais aqui a fazer com que eles permaneçam, instruir eles, mas a responsabilidade de formação deles vai depender do pai e da mãe de casa. Porque senão, irmãos, sabe o que vai acontecer? Vai ficar aqui até criar uma idade de 15, 16 anos, que é a idade que já começa, sabe? Até aquelas amizades na escola, de ir para festa, isso, aquilo, outro, depois, infelizmente, sai. Porque não tem base. Então, a nossa função, como pai, como mãe, é qual? É estruturar os nossos filhos na palavra.
Por quê? Porque a gente tem que estar atento com o que a gente passa para eles. O pai não pode amaldiçoar o filho. Como que o pai amaldiçoa o filho? Quando o pai fala que o filho é rebelde, quando o pai fala que o filho não presta, usa termos chulos com os filhos, que a gente sabe que fala mesmo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quando chega no lar, fica xingando os seus filhos. Você é filho disso, filho daquilo. Você é o primeiro a abençoar o seu filho. A palavra da bênção na vida da tua família não está somente na boca do pastor. A palavra da bênção da tua família, que vai determinar a vitória dentro do teu lar, é o que você fala. Não, o meu filho, ainda que ele dê trabalho, ele é uma bênção. Ele está nas mãos de Deus. Agora quando você fala, já larguei mão, irmãos. Não pode. Sabe por quê? Porque nós estávamos, irmãos, sujos. Nós éramos maltrapilhos. E Jesus não largou mão de nós. Ele insistiu. E se Deus insiste, nós devemos insistir também. Não desistir. Aquele que põe a mão no arado e retira, Deus não tem prazer nele. Amém? Os pais como educadores. Na cultura hebraica, o pai e a mãe eram responsáveis pela educação da sua prole, como família, né? Conceito familiar. Provérbios 6:20 e 10:1. Entenda-se, no entanto, que a educação era sempre um gesto afetivo, o qual ambos genitores citavam repetidamente a palavra de Deus, orientando-os e corrigindo-os. Provérbios 4, versículo do 1 ao 4. Quem tiver, pode abrir, por favor, e ler. Tem um, por favor. Do 1 ao 4. Isso. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Eu vou ler aqui também Provérbios 22:15. A astúcia está ligada no coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Irmãos, sabe qual o maior problema de hoje? É o medo da correção. O que a gente precisa é entender que o nosso filho e nossa filha, ele não deve ter medo de nós, né? Eu falo de mim, eu fui criado com meus avós. Eu não tinha medo do meu avô, morria de medo da minha avó, porque a minha avó pegava e arrebentava. Mas o meu avô é o que eu tinha mais temor. O meu avô, bastava uma olhada dele, já ficava como? Já tranquilo. Se eu fizesse qualquer coisa errada, o meu avô só olhava para mim e eu já sabia que tinha uma coisa errada, que tinha alguma coisa que eu estava fazendo ali que tinha que voltar para o seu lugar. Sabe por quê? Precisa da correção. E o problema é que a gente não ama a correção. E quem não ama a correção, irmãos, infelizmente não ama Deus. Porque Deus, ele não é um Deus de injustiça. A Bíblia fala que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. Porque o Senhor, ele é um Deus justo. O Senhor, ele é um Deus que gosta das coisas organizadas. Deus não gosta de bagunça, irmãos. Aprenda isso. Deus não gosta de bagunça. Deus se aborrece com a bagunça. Deus é um Deus organizado. Tanto que quando Deus ele vai direcionar os discípulos, ele dá uma função para cada discípulo. Jesus, ele dá uma função para cada discípulo. Cada discípulo, ele é responsável por alguma coisa. Por quê? Porque cada um tem a sua função no reino. Quando você vai olhar a Bíblia, você, na sua forma geral, você vê que tudo aponta para Jesus. Por quê? Porque de Gênesis e Apocalipse a Bíblia aponta para Jesus. Porque a Bíblia ela tem um objetivo, ela tem um foco.
Ainda que o texto bíblico fale de correção, ele está apontando para Jesus também. Está apontando para Jesus em resgate, como é na Bíblia no texto de Jonas, quando vai falar a respeito de Nínive. Está apontando para respeito de restituição. Quando Davi ele entra no pecado, Deus quer restituir a vida dele, restaurar a vida de Davi. Quando a Bíblia fala de formação, a Bíblia diz assim: façamos o homem a sua imagem e a sua semelhança. Por quê? Porque Jesus, Jesus e o Espírito Santo estavam juntos na formação do homem, porque além de fazer as coisas juntas, é necessário fazer as coisas organizadas. Então, se existe alguma coisa desorganizada dentro do nosso lar, não pertence a Deus. Está alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Então, nós, como sacerdotes, pais, nós devemos olhar o erro e comentar o erro? Não. Se teu filho chegou em casa com algo que não é dele, você vai deixar ele permanecer dentro do teu lar, dentro do teu ambiente, do teu tabernáculo, que é a tua casa. Você, como sacerdote, vai deixar o teu filho chegar com alguma coisa que não é dele e permanecer? Ou você vai perguntar para ele de onde veio aquilo? Você vai permitir que o teu filho chegue dentro do teu lar e fale um monte de palavrão dentro da tua casa? Não vou falar, irmão Rafael, para não magoar ele. Porque, irmão Rafael, porque se ele não vai para a igreja hoje, depois que eu corrigir, aí que ele não vai mesmo. Não, irmãos. É difícil, eu sei que é difícil, irmãos, porque a gente passa com alguns adolescentes, algumas situações, e a gente imagina a dificuldade que os pais têm, mas aí tem que ser firme. Para entender que o pai e a mãe, além de ter cunho firme, eles são corretos naquilo que eles estão falando. Sabe por quê? Porque lá na frente, o Senhor vai cobrar isso de nós. O Senhor vai cobrar, olha, sabe aquela situação que teve dentro da tua casa? Por que você cobertou? Deus não gosta de nada oculto. A única coisa que fica oculta com o Senhor são os projetos, não é nem oculto, é guardado, né? São os projetos que Deus tem para a vida de cada um. Mas as coisas ocultas que acontecem, encobertas, que nós cobrimos, Deus, Ele com certeza trará à tona para que aquilo seja sarado. Porque uma ferida, irmãos, ela só é curada, não é quando você passa a pomagem em cima. Porque tem ferida que ela vai lá dentro. Aí você tem que fazer o quê? Abrir a ferida, cuidar dela desde a origem, para que ela seja cicatrizada. A marca, ela fica. Sabe por que a marca fica? Porque toda vez que a pessoa olhar para a cicatriz, vai saber a situação difícil que passou, para lá na frente não errar de novo com a mesma coisa. Então, assim, a função dos pais, ela é fundamental. Por quê? Porque a Bíblia fala que a cobrança sobre os mestres será muito maior, aqueles que ensinam. E que os pais são mestres, são ensinadores, ensinam a vida para os filhos. E quando você abre mão da sua responsabilidade como pai, você está deixando que o mundo eduque seu filho. E a educação do mundo, ela não é boa, irmãos. Ela não é boa. Infelizmente, a educação que o mundo tem para o teu filho é a droga, o álcool, a prostituição. E além de tudo isso, irmãos, uma coisa que eu friso muito é o caráter. Pessoas sem caráter são pessoas destruídas. São pessoas que infelizmente só planejam mal. E qual é a formação que você tem feito? O que nós temos aplicado dentro do nosso lar? Temos doutrinado nossos filhos na palavra? Instruído eles da forma que eles devem proceder? A Bíblia fala, no texto também de Gênesis, a respeito da história de José, que quando Jacó ele pega aquela túnica que ele dá para José, é especial, claro, não vou fugir daquilo que é espiritual do texto, porque aquilo que Deus dá é especial, aquilo que Jacó simbolizou, deu para José era especial, porque ele era diferente, era um bom menino, era um menino respeitoso com os pais, mas aquilo gerou uma revolta dentro do lar. Aquilo gerou uma revolta dentro dos irmãos de José, a ponto deles desejarem a morte de José. Você não tem que ter filho preferido, todos são seus filhos. Existe aquele mais achegado? Claro que existe. Porque aquele que é mais carinhoso, aquele que vai dar um beijo de manhã, bom dia mãe, bom dia pai. Tem aquele, mas tem aquele que é mais reservado, mas não quer dizer que ele não te ame, só é mais reservado. E por que priorizar um e deixar o outro? Amém, irmãos? Aí está o erro. Deus, ele ama cada um de uma forma especial? Sim, mas ele ama todos igual. A Bíblia diz assim em João 3,16:
Deus amou o mundo de uma única ou tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou só os crentes? Não. Deus amou só o ímpio? Não. Deus amou o mundo de uma única maneira, ou seja, de uma maneira igual, única, exclusiva. Todos são amados por Deus, mas cabe às pessoas aceitarem esse amor ou não. Você ama o seu filho, vai caber ele aceitar ou não. Faça a sua parte, mas não dê exclusividade. Trate todos iguais. Se todos comem ovo, todos vão comer ovo. Se todos comem filé mignon, todos vão comer filé mignon. O meu avô brincava assim comigo: o ovo no norte comia 8 meninos. Eu não imagino como eles faziam, né? Mas todos comiam ovo. Por quê? A providência que o Senhor deu hoje para um é a mesma que deu para o outro. O povo de Israel tinha aqueles que eram murmuradores, mas eu creio que tinha aqueles que estavam tentando seguir a Moisés. Mas o maná, quando vinha só para aqueles que estavam obedecendo a Moisés? Não, vinha para todo mundo. Então tem que ser um tratamento igual. Porque quando você começa a diferenciar as coisas fogem. Exatamente com quem se destina o texto bíblico. Como tratamos os nossos idosos? Infelizmente, no mercado de trabalho, pessoas de mais idade são preteridas para ceder lugares aos mais jovens. Some isso ao fato dos mais idosos apresentarem muitas vezes falta de autonomia para cuidar de si mesmos. Alguns anciões, por exemplo, são portadores de doenças extremamente debilitantes, fazendo com que algumas famílias com mais recursos financeiros optem em colocá-los em clínicas de repouso ou por contratar cuidadores para acompanhá-los em suas necessidades. Como equacionar este desafio? Aqui fala de uma situação, né? Que ao passar do tempo, as pessoas quando chegam a uma certa idade, a idade de sabedoria. Por que eu digo idade de sabedoria? Porque é a idade que Salomão para, a melhor idade, né? É quando Salomão para e pensa no que ele fez. Porque a nossa vida é muito corrida. O que é o dia mau? Quando a Bíblia fala assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que virá um dia mau, e você dirá: não tenho contentamento nele. Nele no quê? No dia mau. O que é o dia mau? É o dia que você, infelizmente, está em alguma limitação. O dia mau não é o dia ruim, o dia que você acordou com o pé esquerdo, não. É um dia mau, é um dia que você não pode fazer nada. É o dia que a idade chega, sabe? Que a força vai embora, que você, infelizmente, com o passar do tempo, em alguma condição física, de saúde ou não, você não consegue levantar. É aquele momento que você já não tem mais o mesmo vigor da juventude. Esse é o dia mau. E quando o Salomão chega no momento que ele não tem mais vigor, ele começa a parar e pensar no que ele fez. Daí ele começa a escrever, ele escreve esse livro chamado livro de Eclesiastes. Daí ele vai e escreve Eclesiastes capítulo 3. Aí ele começa a organizar. Lembra que eu falei que Deus é o Deus de organização? Só no dia mau ele se lembra disso. Que ele começa a parar e pensar: meu Deus, há tempo para todas as coisas. Aí ele começa a falar: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de derribar o que se plantou, há tempo de se alegrar, há tempo de tristeza, há tempo de alegria, enfim. Ele começa a equacionar as coisas e mostrar só no dia mau. Quem dera, irmãos, nós tivéssemos a sabedoria no dia mau, nos dias de vigor. Já imaginou? Se conseguimos colocar isso em prática, como as coisas seriam mais organizadas, seriam mais, sabe, fáceis, na verdade? É porque, infelizmente, a correria da nossa vida não nos deixa nós percebemos as coisas em volta. O que a Bíblia nos fala é: calma, não temas, calma, olha para o lado, respira, olha a situação. Às vezes dá uma bagunça dentro da nossa casa, a gente quer organizar, só que a gente está tão acelerado com algumas coisas que se perde e não sabe por onde começar a organização. Aí Deus fala: calma, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, quando as coisas estão desorganizadas, qual é o tempo de plantar? Vamos fazer. Ó filho, cuidado. Ó filho, não faz isso. Ó filho, a Bíblia fala isso, isso, isso. Ó mãe, ó pai, ó. Meu, esquece isso.
Pode ficar com caramba, mas vai ficar do teu lado ouvindo o que você está falando. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, quando o Senhor for cobrar isso de você, isso daí as tuas mãos vão estar livres, porque você tentou trazer o teu filho de volta. Irmão Rafael, a salvação individual, ela é individual, mas nós podemos ajudar, né? A gente pode fazer melhor. E a resposta bíblica para todo esse questionamento, né, do tempo de idade, do ancião que não tem mais força, como vencer isso? Porque o que o autor da lição diz é que, infelizmente, aqui até no comentário ao lado, alguns lares de idosos, né, são repletos de pessoas que têm condição financeira, que pegam o seu pai e sua mãe e jogam lá, né? A minha irmã trabalhou numa casa de idosos e eu ouvi algumas situações dela conversando, né? E infelizmente é assim mesmo. Geralmente as pessoas que têm mais condição que podem pagar, porque não é barato, um asilo não é barato, elas pegam o pai e a mãe, juntam os irmãos, né? E tacam lá dentro. Sabe por que fazem isso? Porque não amam. Me perdoe, irmãos, mas infelizmente é. Porque encontram dificuldade para tudo. São aqueles que infelizmente só esperam passar do tempo para que a morte leve e depois é um problema resolvido, né? Mas sabe por quê? Porque não tem estrutura. É porque não consegue se lembrar de quem formou ele. Porque a formação teve algum desvencilho, alguma coisa errada. É claro que tem os casos de pessoas que trabalham, que não tem tempo, que é importante. Mas o abandono, irmãos, não é justificado. Você abandonar, largar de mão, esquecer, não é justificado. Vocês me perdoem, mas eu não encontro justificativa para isso. Por pior que tenha sido o pai ou a mãe, o responsável, não sei, mas você abandoná-lo não é justificado. Aqui, como ele cita aqui, acho que nem visita, né? Essas coisas, né? Verdade. Então, por isso que eu falo, você colocar, até porque esses lugares de idosos são lugares legais que a pessoa senta, conversa, sabe, tem um diálogo de pessoas ainda da mesma idade, né? Joga um joguinho que eles gostam, mas você vai lá, busca, leva para sua casa, tá entendendo? Você cuida, você vai ver como estão as coisas. Agora você abandonar, não, aí eu acho que não tem justificativa. Mas, indo adiante, mesmo, para ganharmos tempo, a resposta bíblica está no amor. O amor implica em sofrimento, a abnegação, suplanta, inclusive a fé e a esperança. Coríntios 13, né? Texto do apóstolo Paulo menciona muito bem isso. Que no tange da honra para com aqueles que deram a vida, acrescenta-se a exortação paulina. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mano, irmãos, uma coisa que eu vou falar para vocês com toda a convicção e certeza: não tem como você amar a Deus se você não ama o teu próximo, principalmente se o teu próximo for a tua família. Não tem como, irmãos. Sabe o que você é? Desculpa, o que eu sou, nesse caso, interesseiro por Deus. E Deus conhece o interesseiro. Porque como que eu vou dizer que amo a Deus e eu vejo o meu irmão, que eu sei que o meu sangue sofrendo, e eu não faço nada para ajudar ele? Como que eu vejo o meu irmão passando uma dificuldade e eu não faço nada para levantar ele? Não tem como. Não tem como você amar a Deus sem amar o próximo. Não tem como você ver as coisas com os teus acontecendo e você virar as costas e depois ir para a igreja, levantar a mão para o céu, dar glória a Deus, aleluia. Eu vou falar para vocês, irmãos, na minha concepção, o teu glória a Deus e aleluia não passa do teto. Porque o que exala suave as narinas de Deus é a sinceridade e a pureza e principalmente a verdade. Se não tem verdade na tua glorificação, ela não chega até Deus. Dentro do tabernáculo, irmãos, o cheiro do sangue, depois da expiação, ele era muito forte. Então, o que o sacerdote era orientado a fazer por Deus? Colocar o incenso, o incensário. Porque o cheiro do incenso simboliza a glória. Ele sobe as narinas de Deus e Deus recebe o sacrifício. Porque a morte simboliza o pecado.
Mas o incenso cheirando as narinas de Deus simboliza a remissão. Deus recebendo um sacrifício, chegou suave às narinas de Deus. Então, não tem como você conseguir dar um glória a Deus, o cheiro suave e as narinas de Deus, se o teu coração está sujo, está pesado, não ama. Não tem como. Infelizmente, se nós fazemos isso, nós somos mentirosos espiritualmente falando, diante de Deus. E diante de um Deus que é tão verdadeiro, que conhece tudo, não tem como. E a recompensa devidas ao tratamento dado aos pais. A recompensa são tanto negativas quanto positivas. A recompensa positiva encontra-se registrada no próprio mandamento, que é o 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, para que sofram os teus dias sobre a terra, da terra que teu Deus te dá. Porém, há recompensas negativas para os filhos que não honram seus genitores. Esses traem para si a extinção da vida. O seu sangue sobre eles cairá. Levíticos 20, versículo 9. Ressalta-se neste tópico que amaldiçoar o pai e a mãe inclui negar-se o sustento e abandoná-los em suas necessidades. Vocês estão vendo aí? Provérbios capítulo 20, versículo 20. O que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá a sua lâmpada apagada e ficará em densas trevas. O que são densas trevas? É um lugar de absolutamente escuridão. Se você apagar a luz, irmãos, na hora que você for dormir, você ainda consegue ver mais ou menos alguma coisa, quando a sua visão se acostuma com o ambiente que você está. Mas a densa treva não, porque densa treva é um lugar que como eu posso dizer, a escuridão ela é tão ampla que até você consegue sentir como se fosse uma fumaça, alguma coisa, sabe? Como posso explicar para os irmãos? Uma coisa física. Você consegue apalpar um ambiente de tão alto que você está de escuridão. Isso você só consegue ver quando você só consegue passar quando você amaldiçoa o pai ou a mãe. Por quê? Porque você não consegue mais entender o teu sentido de vida. Se você está aqui hoje, é por gratidão ao teu pai e à tua mãe que te geraram e te criaram. Foram péssimos pais, péssimas mães, me abandonou, mas te gerou, te deu vida. A coisa mais importante que você tem é a sua vida. Te deu vida, te gerou, te fez você estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Então assim, o que atrai isso? Amaldiçoar o pai e a mãe? Somente coisas negativas. Eu falo para vocês uma coisa. A minha mãe, infelizmente por algumas dificuldades, não foi a melhor mãe do mundo, mas também não foi a pior. Eu amo minha mãe do mesmo jeito. Fui criado com meus avós? Fui, mas amo minha mãe. Meu pai, infelizmente, também, mas não conheço, mas amo meu pai. Por quê? Porque se eu estou aqui hoje, foi porque eles me proporcionaram isso. Eu falo com maior sinceridade, não preciso mentir para os irmãos. Quem me conhece sabe. Não tenho aquela coisa de, sabe, que eles chamei todo, mas me deram vida. Sou grato a eles, meus avós, sou, mas se eu não fizer isso, não é só por fazermos, mas se eu não amá-los, como que eu vou chegar diante dos irmãos e dizer que eu amo a Deus se eu não amo eles? Não tem como. Eu seria falso com vocês e principalmente com o meu Deus. Aí Deus se requerer isso de mim. Então as coisas elas só começam a equação só começa a dar certo quando você começa a organizar cada coisa no seu lugar. Um bom filho vai ser um bom pai, vai ser um bom avô, vai ser um bom instrutor, um bom professor, vai ser. Eu costumo brincar com os meninos, falo isso com o maior carinho. Nós somos diáconos, um bom diácono vai ser um bom presbítero, um bom presbítero vai ser um bom pastor. E isso eu estou falando eclesiasticamente na igreja, isso eu estou falando na questão familiar. Agora, camarada que dá trabalho como filho, dá mau exemplo como filho, vai ser um péssimo pai. Infelizmente vai. Ou que até ele cair em si e Deus restaurar ele, ou ele busca a restauração de Deus,
ou infelizmente o lar dele não vai ser bem sucedido. Por quê? Porque não tem sustentação, não tem raiz, não sabe o que é respeitar e o que é amar de verdade. E as coisas de Deus, elas são bem singulares nesse sentido. Deus não abre mão daquilo que é certo, do que é correto. Deus não abre mão daquilo que é correto mesmo. Por isso que Deus não ama o pecado. Porque Deus não gosta de nada que é incorreto. Deus gosta das coisas corretas. Sai daqui entendendo uma coisa. Coloque isso em prática se você ainda não colocou. Você no seu lar. Deus, Ele ama a verdade. Deus não abre mão da verdade. A verdade de Deus é absoluta. Por quê? Porque Jesus, Ele é a própria verdade. Então Deus não abre mão da verdade. E se alguém ama a mentira, o amor do Pai não está nele. Então isso a Bíblia já ressalta no livro do Evangelho de São João, capítulo 17, se eu não me engano. Adiante, irmãos, aqui, para não perdermos tempo, até porque as aulas já estão indo embora. Como o Novo Testamento aplica o quinto mandamento, o dever dos pais, em Efésios 6, capítulo 4, além de advertir e não incitarem a sua família, a sua prole, a ira, por meio de maus tratos, o apóstolo Paulo exorta quanto à formação espiritual dos seus rebentos. Deste modo, pode interferir se a missão principal dos pais é criar os filhos tementes ao Senhor. É aquilo que a gente já vem tratando. O dever dos filhos. Certa vez, Jesus desmascarou alguns escribas e fariseus em relação à obrigação de honrar os seus pais. Mandamento que ele próprio evocou. Mateus capítulo 15. Quando o mestre foi questionado em razão dos seus discípulos não lavarem as mãos para comer, ele lhes disse que os escribas e fariseus estavam ensinando o povo que não haveria qualquer obrigação de se cumprir o quinto mandamento. Se o valor ou bem fosse destinado a Deus, o Salvador concluiu a sua exortação dizendo que os que estavam com isto desprezando a mensagem divina para seguir os seus próprios ensinamentos, e que são essas coisas que contaminam o homem: não comer sem lavar as mãos, mas que isso não contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 20. Eu separei esse texto em casa também, mas a gente vai fazer uma leitura rapidinho. Mateus capítulo 15, versículo 20, só para a gente entender. 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos: morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer, porém, sem lavar as mãos, não contamina o homem. Ou seja, vamos por parte. O dever do pai é instruir, é mostrar o caminho, é orientar, é cuidar, é zelar. O dever da mãe é estar junto ao pai, é educar os filhos, mostrar a direção, né? Cuidar que a educação dos filhos seja a mais coerente possível dentro da palavra do Senhor. E Jesus, no próximo tópico, ele vai ensinar que o que contamina o homem é o que sai e não o que é. Porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, e os fariseus eles querem pegar Jesus nisso. Só que Jesus ele dá uma resposta em outro sentido, pegando eles de outro lado, trazendo eles para a verdade. Porque Jesus, eu quero frisar isso, irmãos, porque muitos falam que Jesus estava querendo atacar os fariseus. Não, Jesus queria ensinar os fariseus para que eles se arrependessem e voltassem para o caminho. Jesus em momento nenhum ele quer condenar os fariseus, não, ele quer ensinar eles. E quando Jesus diz isso, ele fala assim: olha, o que contamina o homem é o que sai. Sabe por quê? A podridão fica dentro disso. Isso aqui é uma capa. Isso aqui bem passado, é bonito, todo mundo olha, é bonito, está bem vestido, está bem cortado. Mas às vezes, irmãos, existem pessoas com situação de rua que são mais bonitas por dentro do que pessoas que se vestem muito bem. O que cabe a Deus, o que Deus vê, Ele olha. Por que Deus ele chega em Samuel, ele fala para Samuel, olha, primeiro ele começa no capítulo 8 de 1 Samuel, que o povo pede um rei para Deus. E quando Deus permite que Saul seja ungido, ele está dando tudo que o povo queria, porque o povo via, porque o povo queria ser igual aos outros. Eles estavam vendo um rei bonito, aparente e tal, nas outras nações, e eles queriam igual. Então Deus olha Saul, vê Saul forte, aparente, fala assim: eles querem um rei assim, bonito fisicamente, vou dar para eles um rei assim. E eles viram escravos de Saul, escravos sim,
Porque eles deixam de ser livres para viverem debaixo de um jugo do rei, que era Saul. E quando Saul ele é morto, mas antes disso, para não se perder o foco, quando Deus vai ungir Samuel, ou Davi, Deus fala para Samuel: Samuel, não te atentes mais para a aparência. Eu permiti, em outras palavras, eu permiti, Samuel, que Saul governasse, mas esse próximo rei eu vou colocar pelo que ele tem dentro dele. Só governa bem a sua casa, só governa bem a sua família o homem que dentro dele tem um coração quebrantado, semelhante ao coração de Deus. E é por isso que nosso coração, irmãos, ele deve estar diariamente quebrantado e arrependido. Porque Deus ele não olha para o que tem fora, ele olha para o que tem dentro. Eu olho para o que tem fora porque eu não tenho visão de raio-x, eu não consigo enxergar o teu coração, ver o teu sentimento, ver a tua alma, a pureza da tua alma, eu não consigo ver. Mas o Deus que nós servimos, ele olha para aquilo que tem dentro de você e dá valor para o que tem dentro. Sabe por quê? Porque só ele sabe qual é o verdadeiro valor do que tem dentro de você. Só ele sabe o que foi confiado a você. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando vai conversar com Timóteo, ele fala: Timóteo, guarda o depósito que em ti foi confiado. Depósito é aquilo que é colocado dentro. Timóteo, guarda aquilo que você aprendeu, porque isso vai te fazer um homem vencedor. Isso vai fazer você um homem bem-sucedido, bem-aventurado. E é por isso que a palavra do Senhor nos instrui, nos mostra que para ter um lar estruturado, nós devemos guardar aquilo que nos foi confiado dentro. Paulo exorta os filhos a cuidar da mãe viúva. Na igreja primitiva houve a necessidade de prática de socorro fosse regulamentada, a fim de que não corresse sem abusos, como por exemplo, nos casos da viúva. 1 Timóteo capítulo 5, do 3 ao 12. Quanto a essa situação, os editores do Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento apontam: se o cristão não cuida da sua própria família, como poderá amar sinceramente os outros e cuidar deles? As viúvas, elas já estavam em situação de abandono, tanto que a igreja primitiva, ela começa já como? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque em muitos casos, esse abandono já não é de hoje, já vem do tempo antigo, já é uma herança maldita que foi estabelecida. Vamos só caminhar aqui. A abrangência do quinto mandamento. O apóstolo Paulo ampliou o entendimento do quinto mandamento e a sua aplicação levando em conta a honra que senhores e escravos salvos por Cristo devem manifestar um ao outro mutuamente. Efésios capítulo 6. Nas palavras de Paulo, servos e senhores devem servir fielmente a Cristo, mesmo que ninguém esteja observando, porque Deus vê tudo quanto fazemos e lhe prestamos conta. Quinto mandamento ecoa nos dias atuais como um grito de alerta para que as relações familiares sejam salvas, pois uma sociedade que não sabe honrar os pilares do passado terá muito que se envergonhar no futuro. Pontualmente dizendo, irmãos, a gente não deve fazer por vista, mas por fé. A gente não deve fazer as coisas porque as pessoas estão vendo. Devemos ensinar nossos filhos. Por quê? Porque é onde o nosso lar, o nosso refúgio, onde as pessoas de fora não veem, mas somente eles veem o quanto nós estamos sendo sinceros ou não. Você já imaginou o que será para mim se um dia que Deus repreenda e afaste isso de mim? Mas que um dia eu vivo uma mentira dentro da minha casa e vá para o culto da igreja pregar, a minha filha vai olhar para mim e falar assim: meu pai é um mentiroso. Sabe por quê? Porque ele prega lá na frente, mas ele não vive dentro da casa dele. Lá em casa é tudo diferente. E é isso que Deus quer tirar do nosso meio. Deus quer que você seja a bênção que você é dentro da igreja, dentro da tua casa. Deus quer que você, da mesma forma que você cuida de um departamento, que você não cuida, mas que você abençoa a igreja, que você é dizimista, ofertante ou não da casa do Senhor, a mesma coisa que você faz boa na igreja, faça dentro do teu lar. Porque o teu lar é a tua primeira congregação. O teu lar é a tua família, é a tua primeira responsabilidade diante de Deus. E a conclusão da lição é: se você não consegue respeitar os pilares hoje, lá na frente, com certeza, quando você chegar para escrever o teu livro de Eclesiastes, da tua reflexão que é a tua vida, quando você parar para pensar no dia mal, quando você não puder fazer mais nada, com certeza, se você não readequar os pensamentos hoje, você vai ter muito do que se lamentar. E a lamentação não muda a situação. O que muda a situação é a atitude.
atitude de fazer as coisas diferentes e corretas. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Eu perdoe, passei 3 minutos, né? Desculpa, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode ser a todos. Você que está em casa, lembrando, Santa Ceia, as irmãs 10 horas, né? Você pode vir. Adolescentes, novos convertidos e mocidade às 11 horas. Os cooperadores da igreja e os obreiros, meio-dia. Tá bom? Vou orar para encerrar. O Rafael já deu a lição bem clara, né? Então, só vou orar. Vamos cair pelo voo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço por cada irmão que está aqui nessa manhã, que aprendeu da Tua santa palavra, Pai amado, que nós possamos realmente seguir essa palavra, obedecer, que possamos ser bênção na nossa casa, para que a nossa casa venha a ser bênção para a sociedade, Pai amado. Assim eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém.